cuidar do Mauro Vitor exclusivamente. A profissão dela agora é mãe. Então, muito obrigado, meu amor, por você abrir mão dessa carreira para cuidar do nosso filho. A gente pode ver a diferença já na vida dele. Então, eu sou muito grato a Deus porque ela abriu mão para cuidar do nosso filho, né? Quer falar alguma coisa, amor? Na verdade, não falar, mas eu queria só, assim, a gente planejou, né, fazer um convite ao nosso querido amigo pastor Davi Monteiro, que está aqui hoje com a sua esposa Noêmia, né? Então, para quem não conhece, rapidinho, vou só apresentar ele rapidinho. Para quem não conhece o pastor Davi Monteiro, ele é um dos pastores da nossa igreja. E a Noêmia, ela, além de minha amiga, minha conselheira, a esposa do pastor, né, primeiro, e uma pessoa assim que me ajudou muito, em muitos conselhos, né? E a gente chamou eles assim para dar uma palavrinha de bênção na vida do nosso filho. E aí a gente convidou eles para dar essa palavrinha. Muito obrigada, tá? Boa noite, eu sou a Noêmia, nós agradecemos o convite. Falei hoje para ela mais cedo, eu me sinto muito honrada de poder estar aqui compartilhando, né, nesse momento tão especial que é o aniversário do Mauro. E eu queria deixar uma palavrinha rapidinho, se encontra no livro de Lucas 1, que quando o anjo anunciou a Zacarias que ele seria pai, ele disse assim: sua mulher dará a você um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Então eu sei que o Mauro foi orado, né? Foi desejado. E eu sei que assim como João Batista, ele é motivo de muito prazer e de alegria para vocês e para a família toda aqui, né? Os tios, os avós. E o nosso desejo é que ele seja grande aos olhos de Deus, que ele cresça nos caminhos do Senhor e que ele seja a bênção e luz de Cristo por onde ele passar. Parabéns pelo belíssimo trabalho, porque crianças maravilhosas não acontecem por acaso. Pais estão ali atrás formando o caráter de aço, né, nessa criança. Então, ele é lindo, parabéns, que Deus continue abençoando e muito obrigada. Que alegria você estar passando esse momento tão especial do casal, esse primeiro domingo mal. Que legal, para mim é uma alegria muito grande, prazer imenso. Eu quero ler uma mensagem da palavra de Deus na Bíblia, que é uma mesma passagem que uma fala de Jesus que repete-se duas vezes a mais na palavra. E tirar algumas lições desse momento. A primeira se encontra em Mateus 19:14, que diz assim: então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Mateus, ao narrar essa fala de Jesus sobre as crianças na Bíblia, enfatizou o desejo de Jesus em que as crianças tenham liberdade de vir até ele. Os discípulos estavam achando que as crianças estavam atrapalhando o mestre naquele momento, mas a preocupação maior do nosso Senhor era que não houvesse empecilhos ou dificuldades para que essas crianças tivessem acesso à sua pessoa. Um exemplo de uma criança que teve livre acesso a Jesus foi o menino com aqueles 5 anos de bichinhos. Você lembra dessa passagem? Você pode ler isso em João 6:9. Embora os discípulos achassem que seria difícil alimentar toda aquela multidão, aquele menino anônimo se dispôs a contribuir com o seu lanchinho. E esse comportamento
revela que as crianças são surpreendentes. E mais, é o que Jesus pode fazer através de uma criança. Hoje em dia, existem muitos embaraços que dificultam o acesso da criança até Jesus. Por exemplo, a falta de exemplo de muitos adultos, a malícia que é ensinada a elas desde pequeno, o consumismo, a falta de pessoas para ensinar e discipular essas crianças. Onde eu preciso também é o tratamento da espiritualidade da criança, como se fosse uma brincadeira, fazendo com que quando elas crescem, né, deixem a igreja pensando que aquilo é algo infantil. Por isso, nós temos a nossa igreja, o Clubinho, né, que funciona nos bairros, ensina a criança sobre o amor de Jesus, o Nova Kids, a Deus e o modo faz parte também, né? O pequeno Mauro tem o privilégio de nascer e ser uma cristão, com pais que realmente vão ensinar sobre o amor e sobre a salvação de Jesus. E Jesus quer que eles sejam livres para ir até Ele. Essa mesma passagem nós lemos em Marcos 10, 14, que diz: quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem de mim as criancinhas e não as impeçam, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Marcos acrescenta no texto que Jesus estava olhando para as crianças e, ao ver que os discípulos estavam impedindo a chegada delas, ele se sentiu indignado com isso. E com isso, aprendemos que Jesus está sempre olhando para as crianças. Ele não fica satisfeito com algum mal feito para elas. As crianças precisam de cuidado e é necessário que sejamos sempre olhando por elas. Um bom tutor nunca perde uma criança de vista, na verdade. Além disso, proteger a criança de coisas que fazem mal a ela é indispensável. E, infelizmente, muitas crianças são educadas pela TV. E os pais não estão atentos a esse mal que está acontecendo a elas. Nós que somos responsáveis por essa pequena vida que Deus colocou nas nossas mãos, devemos defender os direitos dessas crianças, protegendo a sua criação, não pensando somente que prover sustento é suficiente para elas. Jesus está olhando as crianças para defendê-las de todo o mal. Ele quer que nós também façamos isso. E Lucas, nossa última referência, 18 e 16, escreve assim: mas Jesus chamou para si as crianças e disse: deixem de a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes a ela. Jesus queria incluir as crianças, declarando que elas já são proprietárias do reino dos céus. Olha que legal. Por isso ele chamou para si as crianças. A minha pergunta que certa vez Jesus foi a uma casa para curar uma criança, mas quando ele chegou lá, essa criança já estava morta. A primeira atitude de Jesus foi pedir que algumas pessoas, adultos que estavam por lá, se retirassem, porque essas pessoas não queriam que ele era capaz de curar. Mesmo a menina estando morta, Jesus foi até ela e a chamou, mandando que se levantasse, e a menina ressuscitou. Quando Jesus chama as crianças, ele dá vida e tira tudo aquilo que traz morte para pequeninos. Muitas crianças estão morrendo sem Jesus, gente. Mal começam a sua vida e já conhecem a morte pela violência em casa, pela droga, pela doença e todo tipo de injustiça que o mundo traz. Jesus está chamando as crianças para ficar perto dele. E a presença de Jesus é a maior segurança que uma criança pode ter. E como podemos nos achegar a Jesus?
Olha, lá no Jardim do Éden, o primeiro casal que tinha tudo, inclusive a vida eterna, decidiu rejeitar a Deus. E assim foi desligado de Deus, no seu espírito. Isso é, eles morreram espiritualmente. E sabe onde estava eu e você nesse momento? No DNA deles. Nós somos todos descendentes desse casal e por isso já nascemos separados de Deus. Mas olha, Deus não queria que isso ficasse assim. Ele queria eu, você e todas as crianças perto dele, novamente. Por isso, ele enviou o seu único filho, Jesus, como diz a Bíblia em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus está chamando as crianças e você para viver em sua presença. Basta apenas uma coisinha: aceitar como Senhor e Salvador da sua vida. Dizia ele numa curta oração que você quer que seu Santo Espírito entre em seu coração. Assim, você terá a garantia de uma vida eterna com ele no céu. E só depende de você. O meu desejo e a minha oração pelo Maurinho é que ele esteja com Jesus, que cresça em estatura e sabedoria, e que seja uma bênção para seus pais e todos aqueles que o cercam, e que ele ame a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Que Deus te abençoe. Abençoe vocês todos.